atentados. Sim. Como é que as crianças Em reagiram com relação isso? aos atentados, tá? Eu vou até um pouco além, porque eu dei recentemente uma palestra sobre bullying, né? Que, inclusive, muitos atentados surgiram a partir do bullying, certo? Tipo assim, ó, muitas pessoas têm a imagem do bullying como a ofensa. E hoje em dia o pessoal tem costume de falar o quê? Mimimi, frescura. A zoação e tudo é mimimi, Só que né? existem diferentes formas de bullying. Tanto na ofensa quanto digital, que tá tendo muito hoje, Nossa, tá digital, estourando. tá tendo Que as muita pessoas coisa, né? acham que estar atrás da tela vai proteger elas. E não é, né? E isso pode afetar muito uma pessoa. Inclusive o bullying físico, da agressão mesmo. E outra questão que eu levei também nessa palestra é porque o bullying, ele ocorre em todas as idades, com todas as pessoas, em todos os lugares. Todo mundo associa o bullying a o quê? Escola e infância. Só que não é. Às vezes, numa empresa, aquela questão hierarquia, a pessoa tem um cargo acima do seu e ela acha que pode Entendi. E acontece. te humilhar, né? E toda aquela questão do bullying em si, né? Do preconceito. E aí, historicamente, o que estava acontecendo? Muitas vezes, alguns casos, né? Porque o que acontece, por exemplo, na questão do bullying? A criança é mais fraca, acaba sofrendo preconceito do outro mais forte, né? Que o outro mais forte acha que pode Ou se fazer usa isso. óculos, se é menorzinho. São várias questões. Classe, é complicado, né? Muito. E aí o que acontece? O mais fraco, ele vai chegar num ponto em que ele vai falar, ok, eu não tenho força para te enfrentar na mão. Mas se eu usar for uma com uma ferramenta faca, diferente. Já dá, né? se eu for com uma arma ou a arma do meu pai, alguma coisa assim, Entendi. eu consigo te enfrentar. Foi aí que começou a ter muitos casos de atentados em escolas. Só que, tipo assim, naquela época não era tão forte quanto hoje em dia. Teve alguma coisa real aqui ou ficou mesmo de ameaça? Dentro do que você percebeu? Aqui em Mogi Guaçu, aqui na região, foram ameaças. Ameaça não se cumpriram, espero que não se cumpram, né? Mas no Brasil houveram vários casos reais, né, de massacre. Inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, também, né? Então, tipo assim, não é algo tipo, mimimi, frescura dessa geração, só que isso daí acontece há muitos anos atrás e em vários você, o bullying, o países. estupim é o início de tudo. Então, é aí que entra a questão. Ele começou provavelmente nessa origem, né? Então, ele acha que é o mais fraco, eu vou utilizar de algum instrumento para mim ter essa força. E a hora que ele... Tipo assim, o bullying, ele chega num ponto em que a pessoa, ela vai suportando, né? Vamos supor, uma ofensa, aí daqui a pouco ela tá apanhando, ela reage. No momento que ela reage, ela pode reagir de uma forma agressiva, né? Querer revidar agressivamente, inclusive, seja, né, batendo ou utilizando uma arma ou algo do tipo. Que é onde aconteceu muitos casos de atentados em que o ex-aluno voltava na escola e matava o colega. Só que aí, muitas vezes, né, muitas pessoas ali, uma bala perdida, alguma coisa assim, outras fatalidades, e é onde acontece aquelas mortes assim. Só te perguntar, nesse contexto, você como psicóloga, pedagoga, você consegue antecipar? É possível ter os sinais são mostrados nas condições do professor? Ele consegue, não é bola de cristal, mas digo assim, identificar uma tendência, alguma coisa assim, fazer algum trabalho? Existe essa conversa com os professores? Sim, consigo. Na verdade, foi outra questão também que eu trouxe pro minha palestra, porque eu tinha ali profissionais da educação. E foi aonde eu falei. E, tipo assim, eu acho que é um trabalho em equipe. Tanto os profissionais da educação, quanto os pais também podem reconhecer esses sinais em casa. Tanto os sinais em relação a bullying, agressão, como também abuso sexual. É possível você identificar até mesmo no desenho da criança. A criança que recebe bullying, ela já começa a mudar o comportamento dela em classe, exatamente. em casa. Só que às vezes, eu perguntei assim, mas criança, vocês conseguem identificar? Vocês têm esse... Como tipo profissional, assim, olha, às ali vezes, tem alguma coisa errada. Às vezes não fica tão explícito. É igual eu falei, às vezes você tem que sentar e conversar com a criança. Tem que ter uma tá atenção ali para aquilo. Mas você pode observar, por exemplo, os desenhos, dependendo da idade. Isso a criança, já interfere direto, às vezes às vezes a própria criança desenha ali o coleguinha batendo nela. Pronto, já é um alerta, né? Ou então, em casos de abuso, já desenha ali um órgão sexual que ela não teria acesso. Entendi. E aí você já fica, ela viu em algum lugar, o que está acontecendo. Então já dá um sinalzinho, opa, vamos cuidar. Exatamente, por isso que a gente pode identificar tanto em casa quanto na escola. Outras características, né? A criança,
Alguns vão ficar agressivos, porque ela vai querer se defender. Então, não chega perto de mim e quer descontar raiva em algo, né? Alguém que não era assim, você vê essa mudança drástica. E também, às vezes, aquela que vai se fechar, tá? Então, às Você vezes... está colocando mais ou menos 3 sinais mais importantes, Sim. assim, pelo que você está dizendo. Quando ela se mostra já desenhando, Pode ser se desenhando. introvertendo. Ou explosivo, né? Que ela Ou fica começa a ficar guardando muito nervosa. isso, aquela raiva, aquele ódio. Então, quando ela sai desse perfil, não entra nisso, já é um alerta. Você já pode que ficar com alerta. Até um conselho para os pais ficar Exatamente. atentos quando acontece isso com a criança. Só né? que normalmente as pessoas veem o quê? É quando ele tá agressivo, né? Isso Que é aí mais você vai... evidente, né? Só que a pessoa normalmente vai o quê? Reprimir ele, bate, alguma coisa assim. E você tem que, às vezes, conversar É o melhor o diálogo que tá mesmo. acontecendo. Descobrir com calma o que está Isso. acontecendo. E aí Ligar o para a que escola acontece? também, né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando às vezes ela vai se reprimindo, ela pode, por exemplo, até um outro sinal, que às vezes tá, sabe aquele calorzão aqui? Que a gente sabe que é calorzinho, que a gente tá derretendo no sol e a criança tá com uma blusona de frio. Ah, tem isso então? Sabe por quê? Pra Não, esconder que as é? marcas que ela tá se cortando. Já Ela tá é tentando. já é um passo já mais... Exatamente. Às vezes, eles falam que tem mais dois grave. sinais, tá? Alguns, eles se automutilam, né? Se cortam, algo do tipo, com a justificativa de que eu estou sofrendo, estou sentindo dor, então eu me causo uma dor física para poder superar aquela dor. Ou também aquela questão em que a pessoa já tá tentando se matar já. E se você não olhar nesses pequenos detalhes, pode ser tarde. Por isso que às vezes quando as pessoas falam, é mimimi, é frescura. Não, não é. É igual eu falei, o suicídio, ele não ocorre do dia pra noite. Muitas vezes ele começa... Tá tudo interligado, o que você tá falando, né? Exatamente. Muito... Muitas vezes Tem que ele ter muita começou ali, atenção o hoje, né? bullying, ou algum momento difícil ali, que é a criança, ou até adulto, qualquer fase da tua vida pode influenciar. A partir daquilo, você desenvolve uma depressão. E, se não for tratado, por isso que eu falo, você tem que procurar ajuda de um profissional, né, da área psicologia ou qualquer coisa do tipo. De vez do seu amigo falar, não, é frescura, porque às vezes eles falam assim, nossa, não quer comer. A escola tem hoje os profissionais nessa área? Temos sim. Que é possível É o a família psicopedagogo. recorrer? Psicopedagogo. Isso. Todas as suas que você dá, tem? Então, as escolas particulares, às vezes você encontra esse profissional ali no espaço. Porém, as escolas mais ideal, simples, né? exatamente. Tem que chamar, tem que exatamente. agendar, vamos Porque dizer quando assim, você tem um profissional naquele espaço, você já consegue encaminhar a criança ali Entendi, já direto vai e todos resolvendo, eles já- têm a ideia acesso. já Entendeu? resolveu. Não precisa esperar estar no caso crítico para encaminhar pro profissional. Não, eu já tenho profissional Mas aqui, tem eu escola consigo que não tem tratar saída, é todos. assim que tem que fazer. Só que normalmente a realidade o que é? São escolas mais simples que não tem. Porém, né, normalmente quem vai observar isso, quem tem mais contato com as crianças são os professores. Observando esses sinais, ele pode encaminhar para a coordenadora, né? Observa bem ali os sinais, encaminha, conversa ali com a coordenadora e ela faz esse encaminhamento, seja para um oftalmologista, seja para um psicólogo, tá? Então, são, tipo assim, são diferentes áreas, dependendo de cada caso mesmo, tá? Então, vamos por nessa questão já seria uma área de psicologia mesmo. Agora, se, por exemplo, a questão psicológica está afetando a questão do ensino, igual eu falei, o meu aluno, né? Devido a fatos psicológicos, ele não queria estudar, estava com dificuldade no aprendizado, aí já é uma psicopedagoga. Que aí ela vai tratar essa questão psicológica que está afetando a educação. E a partir disso você melhora tanto o psicológico quanto o resultado na educação. Perfeito. Deixa eu pedir para você, deixa eu mandar aqui, tem um abraço das